Sejam bem-vindos ao nosso podcast Castelo de Areia. Eu sou a doutora Jéssica Pinha. E eu sou a doutora Betina Moreira. Sejam muito bem-vindos ao nosso Castelo de Areia, aquele castelo que constrói e reconstrói a saúde da criança. E hoje a gente tá aqui, né, Jéssica, para falar de um assunto Hoje super o tema especial. é maravilhoso. Que eu acho que é recorrente no consultório de qualquer pediatra. Doutora, meu filho não cresce, ou doutora, meu filho é o menor da sala. E aí, será que isso é normal? Né? Será que não é? E aí, né, doutora Jéssica? E aí, o que a gente faz nessa hora? Como é que a gente resolve a vida da criança? Aí a gente resolve com uma especialidade, uma subespecialidade da Exatamente. pediatria que é essencial, né, Jéssica? Faz parte da gente isso aqui. E é por isso que nessa conversa eu tenho a honra de receber a doutora Lia Aguiar. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão complexo, né? Sempre tão atual, né? Então, eu me chamo Lia, eu sou médica endocrinologista pediátrica, já atuo há 18 anos, mais ou menos, nessa área, tanto em consultório particular quanto em serviço público de saúde, né? E, sem dúvida, eu acho que, hoje em dia, esse tema, ele é responsável por mais de 50% das buscas por consulta, tanto a nível particular quanto pública, né? E é muito importante a gente falar disso porque o crescimento, ele por si só, ele é um indicador não só de saúde individual, quanto de saúde pública coletiva também. Perfeito. E rapidinho, gente, a Lia teve a honra de fazer pediatria comigo, eu esqueci de falar isso. Que uma honra. Já são 18 anos de parceria. Perfeição, perfeição. E, gente, para vocês terem uma ideia, assim, em relação a dados, né, de evidência científica, pra gente dar para vocês aqui uma dimensão do problema. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, cerca de 10% das crianças podem apresentar algum tipo de alteração no crescimento ao longo da infância. Mas aqui a boa notícia é que, na maioria das vezes, se a gente consegue ter um diagnóstico precoce e uma intervenção adequada, a gente consegue tratar na maior parte dos casos, né, meninas? Verdade, gente. Então, para começar, Lia, explica um pouco pra gente como é que funciona o crescimento, como é que a gente observa se tem alguma coisa errada. Dá uma aula aí pra gente. Então, acho que é muito importante a gente falar um pouco sobre isso, né? Antes da gente querer chegar a um diagnóstico, a gente entender em que fase da vida daquela criança a gente está, né? O que é normal, o que é esperado para aquele período, né? E como acompanhar isso. Então, importante dizer que o pediatra geral tem um papel muito importante aqui, né? Acompanhamento regular com o pediatra deve sempre colocar a criança nos gráficos de crescimento, né? E ter o conhecimento de que fase a criança está. Então, a primeira grande fase é a fase gestacional, né? O crescimento intrauterino, que é com certeza a fase mais expressiva do crescimento, né? Um feto, ele vai de 0 a 50 centímetros num período de 9 meses, né? E depois a gente passa por uma fase muito importante também, que é a fase do lactente, né? Ali no primeiro e segundo ano de vida. Seguido depois por uma fase mais estável de crescimento, que é aquela fase do escolar, antes da puberdade, até que a criança realmente chega na puberdade, e aí vem aquele famoso estirão do crescimento, que todo mundo espera tanto, né? E depois desacelera. E eu gosto muito de dizer, até para explicar para os residentes e para as mães, que o crescimento, ele é uma grande montanha-russa, em que a gente vai ter fases de pico, de ascensão, de queda, e fases mais estáveis, né? Até a gente chegar na estatura final. Perfeito. E o que é esperado em cada fase, assim, de fato, em relação à altura, né? O que os pais podem esperar de cada fase? A gente se preocupando até como pediatra também, tanto os pais como a gente numa consulta de puericultura, quando é que a gente tem que ligar meio sinal, que né? o sinal, aquela luz amarela. Então, vamos lá. O que é muito importante? A gente está sempre seguindo pelo gráfico. A gente lembrar que cada criança é um indivíduo único, com o seu potencial genético, e que é muito importante considerar a estatura aí dos pais. Isso né? é importante, né? Porque sempre existe a comparação, né, Isso, meninas, na pediatria, né? Muito Isso sempre importante. existe. É comparação com o irmão, é comparação com o com primo, amiguinho, é comparação com os amigos, Exato. né? E cada criança é uma criança. Perfeito. Então, durante a gestação, a gente já falou, né? Um crescimento de mais ou menos 50 centímetros. Primeiro ano de vida, de 20 a 25 centímetros. Segundo ano, de 12 a 15. E a partir daí entra numa fase mais estável ali de 4 a 7 centímetros por ano. Quando a gente chega um pouquinho antes do estirão, tem uma fase muito importante que traz muita gente ao consultório, que é a chamada parada peripuberal de crescimento, que é quando o organismo se organiza para a fase de puberdade. Então, às vezes, parece que a criança rateia um pouquinho o crescimento antes dela entrar no estirão.
né? E quando a gente chega ali no estirão, para meninos, pode chegar a 13, 14 centímetros por ano. As meninas ali em torno de 9, 10, 11 centímetros por ano, dependendo da referência que a gente usar, né? E após isso, após o estirão, a gente está numa fase de declínio do crescimento, em que ele não cessa do dia para noite. Acho que isso é super importante também de falar, gente. Não é porque aconteceu a menarca que a menina do dia para noite, zero crescimento. Ela vai começar a desacelerar, mas ainda cresce. Isso é uma coisa que motiva muita consulta também atualmente, essa dúvida em relação a crescimento. Olha, para mim, cada centímetro era muito importante no caso da minha filha caçula. Que eu não sei se as pessoas sabem, mas ali acompanhou o crescimento da Mariana. E a Mariana precisou fazer uns tratamentos que a gente já vai falar. Então, cada centímetro que ela crescia, o que ela não crescia, era muito angustiante. Até porque eu acho que é importante falar que é uma coisa que traz, às vezes, muitos parâmetros de comparação, né? Motiva a criança, às vezes, se sentir diferente dos amigos e pode gerar até bullying, né? Parâmetros emocionais, né? Propriamente ditos, né? muito importante falar sobre isso Acho que também. tanto para mais quanto para menos, né? Sim, a criança com muito certeza. alta também, quando ela desponta naquele estirão, Também se sente entre aspas, diferente. inadequada dentro da turma. Bom, e outro detalhe aqui que a gente também colocou, né? Lógico que se a criança não tá crescendo como deveria no gráfico, é um sinal de alerta, né? O que você acha, assim, que você pode falar para os pais que pode influenciar também nesse crescimento, além desse acompanhamento na puericultura, né? Quais outras coisas que podem influenciar? Olha, então a gente tem aí, né, os fatores genéticos, que a gente já falou. A gente tem os fatores nutricionais, que são importantíssimos, né? Perfeito. Essa criança se alimenta bem, né? Ela ingere uma quantidade adequada de proteínas, né? Verduras, legumes, frutas. Ou essa criança só come ultraprocessados, refrigerante e não come nada que é saudável. Perfeito. É o que a Outra gente vê, né? pergunta importantíssima. Essa criança dorme bem? Né? Ou essa criança quer dormir 1h da manhã porque fica Na no celular tela, até não sei perfeito. que horas, É. né? E tá com poucas horas de sono. Perfeito. Isso é muito importante, Muito, né? nossa, E atividade física, né? É uma criança sedentária? É uma criança que tá o dia inteiro na tela? Ou ela faz futebol, ela faz natação, ela faz uma aula de dança? Eu né? acho que essa parte, assim, do crescimento é só a ponta do iceberg, né? A gente tem que ver Com tudo certeza. ali que tá o estilo de envolto, né? vida, na total. verdade, é fundamental. Ele é Sim. crucial pra gente fazer o diagnóstico. Perfeito, Né? com certeza. E Lia, a criança ela tem um alvo genético, né? Sim. Mesmo assim, eu tô O falando... que é o alvo genético? Não, acho que é o meu que de é o- falar, que pra né? mim, O que é o Porque, alvo por exemplo, genético? eu tenho 2 filhas. A Alice, ela bypassou o alvo genético com certeza. Ela tá maior do que o Leonardo. Gente, o alvo genético é assim, é a altura da mãe, mas a altura do pai, a gente faz uma continha, e aí essa continha a gente chega num valor pra saber até quanto que a criança pode crescer, não é, doutora Lia? Isso, a gente vai calcular diferente para meninos e meninas, né? Isso. Para meninos, a gente vai fazer a altura da mãe mais a altura do pai, mais 13 e dividir por 2. Na menina, a gente vai fazer menos 13 e dividir por 2. Isso. A gente vai achar a partir daí uma média e a gente coloca sempre uma faixa, né? De 8 centímetros aproximadamente para mais e para menos, dentro do que é considerado normal para aquela determinada criança. Isso. Então é basicamente a altura que o seu filho vai chegar Vai aí che- no exato. final, né? A Esse gente seria o sempre alvo calcula genético, né? No consultório eu gosto de dar uma calculada, principalmente quando, olha só, a velocidade de crescimento tá boa e ele tá dentro do alvo. Quando a criança escapa ou ela começa a não crescer, aí eu acho que também é o momento da gente mandar pelo menos para você avaliar, né, precocemente, certeza. a avaliação Não, precoce, eu acho que sempre também é com fundamental. certeza. Com certeza, e é muito comum hoje em dia, eu digo que assim, são os extremos no consultório, né? Eu recebo aquela criança que é absolutamente normal e que tá vindo, uma das queixas mais frequentes hoje, porque o treinador de futebol falou que ele tem que ter X altura. Aham. Uma criança totalmente normal. Sim. Ou eu recebo, como eu recebi outro dia, uma menina já de 14 anos com uma estatura grave e que nunca tinha sido nem avaliada. A Nunca família tinha. chegou pra mim não trazendo nem a curva de crescimento. Aham, Né? sim, Então sim, aí essa total. realmente a gente acabou E você perdendo acha o que, assim, timing. o alvo genético, né, que é justamente isso em relação aos pais, isso já vai influenciar desde o bebezinho recém-nascido? Como é que funciona? Você tem alguma idade que isso Então, influencia você- mais? tem que Na você tem que verdade, focar a mais gente depois de sabe quanto que tempo? durante a gestação e os primeiros 2 anos de vida, a gente tem muita influência dos fatores maternos na gestação e dos fatores nutricionais Perfeito. nesses primeiros 2 anos e ambientais. Uhum, A partir dos 2 anos é que a gente vê realmente que entra com tudo essa questão perfeito. da genética em relação ao eixo de crescimento, né? Sim, Da sim. produção Aí do que a hormônio genética e tudo. entra ainda mais, né? Salvo em consideração questões especiais que já podem ter uma manifestação muito precoce. Eu tenho Sim. uma pergunta. E aí a gente viu que a criança tá baixinha. Como é que a gente começa a pensar em tratamento? Explica pra gente primeiro quando pensar no tratamento e quais são as opções de tratamento.
Então, acho que a primeira coisa é a gente ter esse acompanhamento, ter a certeza que essa criança está fora do padrão de crescimento esperado. A partir daí, acho que cabe ao pediatra geral começar uma primeira abordagem com avaliação de exames pediátricos até gerais mesmo, né? Porque as doenças endócrinas, as pessoas vêm muito com essa dúvida de, isso aqui é uma deficiência do hormônio de crescimento, mas como você falou, crescimento a gente está vendo a ponta do iceberg. Muitas vezes o que a gente tem é uma outra doença pediátrica, é uma asma não adequadamente tratada, Nutrição, Alguma alteração gastrointestinal, né? doença Exato, celíaca, né? exato. Síndromes Sim. genéticas que são Total. menos frequentes, mas tem que haver uma Bem atenção avaliado, né? muito grande Uhum. antes da gente E a chegar. tireoide? A tireoide, coitada, ela vive levando a culpa aí por peso, por altura, Pra por um monte sempre, de né, coisa. E poucas vezes ela realmente está alterada, né? Então, Uhum. quando a gente exclui toda essa parte pediátrica, realmente aí o especialista tem que avaliar. Existe uma doença endócrina, um hipotireoidismo, né? Uma deficiência de hormônio de crescimento. E a gente vai... Os exames a gente vai escalonando, a gente vai eliminando do mais simples até o mais complexo. Isso, Doenças acho- crônicas também, eu né? acho que A o gente esqueceu resumo- de falar, né? Diabetes, não sei. Sim, diabetes não Doenças controlado, reumatológicas, asma, um lúpus, né? todas Uma as doenças Eu autoimunes. acho que, em resumo daqui também, é assim, né? Nem toda criança que é considerada baixinha pelos pais vai precisar do hormônio de crescimento, né? Certamente, nem Porque toda eu acho que isso criança deve ser uma baixa. frustração, às vezes, quando chega no seu consultório, né? E certeza. você fala que, olha, não, seu filho não precisa. Mas Com como assim? certeza. Acabou, né? aí acabou. Com A pessoa se certeza. joga no chão e fica rolando As ali, pessoas né? hoje em dia acho que estão muito imediatistas e buscando muito soluções mágicas, né? E isso está chegando na pediatria cada vez mais. Eu tô vendo isso muito assim na minha especialidade. Uma busca por uma resolução como se fosse quase mágica, né? Perfeito. Mas- Sem querer Ah. olhar se essa família tem rotina, se essa criança come bem. Então, E dorme bem, se come bem, né? Se faz Exatamente. exercício, que é o que você falou do estilo de vida. exatamente. E a genética, né? E, a genética. E aí, quando é que você indica de fato o hormônio de crescimento? Com essas indicações assim, fala, essa você bate de cara e fala assim, cara, tem que fazer. Então vamos falar um pouquinho de hormônio de crescimento, né? Que eu acho que é uma coisa que hoje está tão em voga, né? Tudo que é tratamento hormonal hoje em dia está muito aí na mídia, né? Infelizmente a gente tem visto muitos usos inadequados também de tratamentos hormonais, né? Eu costumo dizer que o hormônio de crescimento ele não é para quem quer, ele é para quem precisa. Por quê? Porque qualquer reposição hormonal inadequada, desnecessária, vai trazer somente efeitos colaterais. Exato. Então, quais são hoje as indicações formais para o uso de hormônio de crescimento mesmo? A deficiência de hormônio de crescimento, né? Que ela pode ser isolada ou pode estar associada a outras deficiências hormonais, né? A síndrome de Turner, que é uma alteração genética que a gente encontra nas meninas, né? As crianças nascidas pequenas para a idade gestacional, né? Aquele bebê que nasceu muito pequenininho e que não consegue fazer a recuperação de crescimento, né? Cerca de 15% dessas crianças não fazem. Caramba. As baixas estaturas idiopáticas, que são aquelas em que a gente procurou e não encontrou uma causa específica, fora doenças renais crônicas e síndrome de Noonan, que é uma outra alteração genética também. Então, essas seriam as indicações formais mesmo que a gente tem hoje para o tratamento. E Perfeito. dura quanto tempo esse tratamento? Que é uma outra pergunta, né? Que acho Esse que o pessoal tratamento faz. é uma resposta que não é fechada, né? Porque eu tenho pacientes que eles vão usar por toda uma vida. Então, aquele meu paciente, que eu tenho mais até no hospital público, que tem uma deficiência hormonal combinada da hipófise, né? Que é a glândula que produz hormônio. Ele vai tomar hormônio para a vida inteira, porque o hormônio de crescimento, ele não atua só no crescimento. Ele tem uma função metabólica muito importante. Quando a gente fala só de crescimento estatural, isso vai depender de que idade a criança começou a tratar e de como evolui o crescimento e a idade óssea dela. Então, é bastante variável. Perfeito. E na rede particular também é um investimento, né, gente? Tem o seu valor Sim, também financeiro não é barato, grande. né? A gente tem as Isso indicações em que impacta, os pacientes na renda da conseguem fazer família. o tratamento a nível de saúde pública Total. e alguns que Sim, não. Então, total. tem realmente Né? todo um planejamento em torno disso. Verdade. E, além de medicação, né? O que vocês dariam, assim, de dica para os pais para tentar manter o melhor crescimento possível do seu filho? Essa é uma pergunta muito boa, assim, que eu falo muito no consultório, né? Então, você tem o genético que você não pode mudar, mas como ajudar a minha genética? Então, vou falar até aqui muito para os pais, né, saberem que não tem tratamento milagroso e que mesmo o hormônio de crescimento sozinho, ele não vai resolver, né? Então, o que é muito importante? É uma alimentação saudável, né? Rica em legumes, verduras, frutas, proteínas, sobretudo, né? Dormir de forma regular, cedo. Criança que quer crescer, eu costumo dizer no consultório que tem que estar na cama antes de 10 horas da noite, né? E praticar muita atividade física, porque é o que vai estimular ali o remodelamento ósseo e o crescimento. Agora vamos falar das perguntas dos internautas. Bom, vamos lá. Essa aqui é Carol, mãe do Antônio. Doutora Lia, se os pais são baixos, o meu filho também vai ser?
Olha, Carol, isso é uma pergunta que dá margem aí para a gente conversar. Então, acho que a gente tem duas coisas para observar. Como a gente já falou, a genética é o mais determinante do crescimento. Porém, a gente pode otimizar a genética através dos hábitos de vida saudáveis e, ao mesmo tempo, a gente tem que considerar que, mesmo que uma criança esteja dentro de um alvo genético, se a gente tem um alvo genético que é patológico, isso pode não ser normal. Então, vou dar um exemplo rápido. Eu tive uma paciente na minha residência cujo pai tinha 1,47 m de altura. Né? Então, ela tá dentro do esperado para aquele pai, mas aquele pai certamente teve alguma patologia que não foi Que não foi investigada. diagnosticada. Então, a gente tem que ter cuidado e bom senso quando a gente avalia essa questão do alvo genético também. Perfeito. Vamos lá, Juliana, mãe do Daniel. É verdade que a criança que não cresce pode ter algum problema hormonal? Pode, com certeza ela pode ter um problema hormonal, mas isso deve ser investigado depois da gente já ter excluído aquelas causas pediátricas gerais. A partir daí, se a gente realmente vê que persiste essa deficiência de crescimento, a gente vai investigar sim. Deficiências tireoidianas, deficiência de hormônio de crescimento, né? Aí já é um acompanhamento mesmo com o especialista. E Joana, mãe do Heitor, a alimentação influencia no crescimento, doutora? Acho que a gente já Já falou falou, bastante, já falou, né? já Essa repetiu, né? importância disso, a alimentação é o centro da vida da criança saudável, né? Aqui. Existe limite para começar um tratamento de crescimento? Esse aqui foi o Rafael, pai do Caio. Olha, isso é uma outra dúvida também bem complexa da gente falar, mas eu acho que assim, né? Então, se a gente está pensando em hormônio de crescimento, a gente sabe que quanto mais cedo, principalmente quanto mais antes da puberdade a gente consegue começar a tratar, melhor é. Quando a criança chega na puberdade já com uma altura melhor. Mas, dependendo do caso, dependendo do que a gente está falando, não tem, na verdade, um limite para a gente começar a tratar, ainda mais se é um caso desses que a gente precisa de um tratamento para a vida. Né? Senão a gente vai individualizar, a gente vai avaliar através de idade óssea e dos gráficos de crescimento para entender qual o momento daquela criança. Perfeito. Só um adendo. A maioria das pessoas que fizeram pergunta foram pais de meninos. Então, alturas que Isso no a sexo gente masculino vê influencia mais nitidamente que no no sexo consultório, tá? feminino. Né? Hoje, nas minhas consultas, se eu for estimar, assim, Prevalência uns maior. 70% a 80% são motivados por crescimento e desses, uns 80% de Meninos. menino. Perfeito. Bom, estamos chegando ao final do nosso Foi podcast. muito bom, Doutora gente. Lia, amamos ter você aqui com a gente. E no final, a gente sempre deixa uma mensagem para os pais pra gente continuar aqui construindo o tradição. nosso castelinho. Então, deixa aí uma frase para os pais que você acha que vai ajudar, assim, no dia a dia também, né, da criança. Vamos que vamos. Foi bom hoje, rendeu, né? Foi muito bom, né? Tema Papo, muito esclarecedor. Tema que todo mundo tem dúvida. Aí aponta lá pra câmera, ó. Pra Essa do aquela ali, meio ó. aqui, aponta e fala o que você escreveu e por que você escreveu. Olha, eu coloquei aqui uma mensagem muito importante nesse tema, que é: lembre que seu filho é único. Não compare, nunca compare com ninguém, nem com os irmãos, nem com amigos. Trate sempre ele como um indivíduo único e olhe para as necessidades dele. Aê, Perfeito. muito bom, muito Vamos bom. botar aqui agora. Coloca aqui no nosso Perfeito. baldinho. Bom, chegamos então ao fim, gente. Foi um prazer estar aqui com Foi um prazer, vocês. gente. Eu sou a doutora B. Pediatra. @ doutora Jéssica Pinha, @ Espaço Vida 3_, @ Clínica B.pediatria e Endocrinopediatria _ doutora Lia. perfeito. Aê, muito Beijo. obrigada. Até a próxima.